Corinthians, João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians! De volta com os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes. No bloco anterior falamos a respeito da situação do Santos, as possíveis punições que o alvinegro praiano pode sofrer por causa das invasões em campo. E agora o outro lado do clássico, o lado classificado para as quartas de final da competição. E quem traz tudo a respeito do Esporte Clube Corinthians Paulista é João Paulo Capelanes. Boa noite, Capê. Fala, Soler. Abraço para você, para os colegas todos, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, vocês falaram, estavam ouvindo o programa aí, falaram sobre o que aconteceu ontem, né? As cenas lamentáveis, absurdas, criminosas, canalhas. Mas vamos falar de coisa boa agora, né? Porque o Corinthians, cara, quem diria, hein? Vice-líder do futebol do Brasil, quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, e as boas notícias não param por aí, não. A gente conseguiu apurar a informação que no máximo até sexta-feira, então até amanhã, o Balbuena será anunciado oficialmente pela diretoria corintiana. Faltavam alguns detalhes burocráticos, nada que impedisse aí a contratação que já está fechada desde a semana passada do paraguaio com o Corinthians, mas essas pendências burocráticas já foram aí todas elas finalizadas e amanhã deve ser oficializado o Balbuena nas redes sociais. O pessoal está preparando todo aquele material bacana, aquela coisa toda. Então o Balbuena que vive a expectativa, assim como o Yuri Alberto, entre outros atletas, que já a partir da semana que vem fica bonitinho, regularizado no boletim informativo diário da CBF, o BID, e aí quem sabe esses atletas, as novas contratações, podem fazer as suas respectivas estreias. Lembrando que o Yuri Alberto, ele está voando fisicamente pela informação que apuramos, e na semana que vem, jogo contra o Curitiba na Neoquímica Arena, deve sim colocar aí a entrada e a estreia dele com a camisa corintiana. Não sei se entre os titulares ou não, mas obviamente ele vai ser colocado pelo menos no banco de reservas entre os relacionados. Em relação ao mercado da bola, é um Corinthians que ainda está monitorando um atacante pelos lados do campo. Desde a saída do Mantuan, a diretoria do Corinthians entende que sim, precisa repor, uma vez que tem 3 competições que, querendo ou não, né, Soler? O Corinthians está vivíssimo nas 3 que disputa até aqui. Pô, e o Jonathan Cafu não pertence ao Corinthians ainda? O Léo Natel o André também. Luiz. Pô, o Léo Natel tá no CT, sabia, Soler? Então, pô, esse atacante de velocidade pelo lado tem um monte aí, só querer, não é? Não foi o Duílio que trouxe, pô? Não vai querer usar agora? Não era ele o diretor de futebol, pô? Era, pior que era mesmo, né? Duro, né? E o Mancini, o técnico ex-Corinthians, né? Ele falou que o Jonathan Cafu, com todo o respeito que ele merece, falou com a gente recentemente na Rádio Bandeirantes, um baita cara, mas baita não é jogador pra Corinthians, boa, né? Baita de um sangue bom, gente boa demais, mas o Mancini falou que era um jogador diferenciado e tal, e de diferente a gente não viu muito. Ah, mas jogou Champions League, até aí, né, só? Até aí tem time do Kosovo que joga Champions League hoje em dia. E o tal do Vera, o volante... Vem, não vem? Fausto Vera. É. Cara, você sabe que eu tentei contato hoje é terça-feira, cara. Tentei o contato terça-feira com o presidente do Argentino Júnior. Ele até chegou a responder uma mensagem ou outra, mas falou que estava em percurso, que não poderia responder, aquela coisa toda. Aí eu falei com 3 colegas argentinos que não acompanham tão de perto o Argentino Júnior. Eles obviamente ficam mais focados no Rosário Central, Boca, River, Estudiantes, aquela coisa toda. Mas falaram que esse jogador não vai continuar na Argentina. E o que foi passado é que, primeiro, que ele não quer. Ele está vendo outras possibilidades. Primeiro, Europa, que bateu na porta. E segundo, o futebol brasileiro também. E aí disseram, e aí eu já não sei se é verdade, que o Rodrigo Caetano não me retornou, por enquanto, pelo menos por agora, porque eu mandei mensagem hoje, que o Atlético Mineiro também entrou para pelo menos tentar dar uma beliscada e uma sondada nesse atleta. Para quem não conhece o Fausto Vera, um jogador jovem, volante, os números dele são maravilhosos em relação a roubadas de bola, um jogador que faz muita transição e é um atleta jovem, que é o novo perfil que a diretoria do Corinthians quer contratar. Chega de medalhão, acho que o último dos moicanos, de fato, foi o Júnior Moraes, mais por uma oportunidade de mercado do que de fato interesse do Corinthians, né? O jogador que vem de graça, com aquela cláusula que todo mundo sabe da guerra, etc. Mas o Fausto Vera, cara, assim, o Corinthians já apresentou uma proposta oficial na mesa de aproximadamente 20 milhões de reais. O argentino também não é bobo, né? O Argentino Júnior do clube, no caso, sabe que é um atleta que está ganhando cada vez mais repercussão, vai tentar espremer o máximo possível, fazer o leilão necessário, mas o Corinthians está com os pés no chão.
Se não rolar a contratação desse jogador, outras oportunidades vão aparecer. E diariamente o Corinthians recebe jogadores a serem oferecidos, uma vez que o próprio Vitor Pereira, em várias declarações e entrevistas coletivas, deixou bem claro que está monitorando o mercado e que precisa reforçar para esse segundo semestre o elenco corintiano. Com certeza, mas tem aquilo, né, Capê? Com que dinheiro também vai pagar tudo isso, né? Cara, exato, você tem toda a razão, né? Não dá pra gente pegar aqui e ficar passando pano para a situação financeira do Corinthians, o Duílio, que participou dessa renovação e transparência, essa chapa que tá aí há décadas no Corinthians, tem a sua parcela de culpa, de responsabilidade, isso aí todo mundo sabe, mas querendo ou não, muitos acham que é uma dívida impagável, eu não sou economista para falar se é ou não é, mas a gente coloca os especialistas para falar aqui, que a dívida do Corinthians reduziu de 2 anos para cá, mas reduziu quanto? Cara, reduziu, pelo menos aí a gente está falando de 70 milhões de reais, mas deve ainda 1 bi fora o estádio, aproximadamente isso é verdade. Mas esse acordo novo que foi selado, que a gente conseguiu dar essa informação em primeira mão, né? O André Sanches foi lá no De Lavada Podcast, alô PDV, puxou o tapete, e aí o Andrés acabou adiantando pra gente que o Duílio ia anunciar essa questão do dinheiro da caixa, da renda de bilheteria, e de fato, na semana retrasada, isso foi sacramentado. Então, a renda de bilheteria do Corinthians, que desde 2014, atenção, desde a fundação do estádio, da Neoquímica Arena, ou no caso da Arena Corinthians atrás, desde 2014, toda a renda de bilheteria ela era colocada no fundo do pagamento do estádio. E agora o Corinthians conseguiu converter essa grana, e a renda de bilheteria do Corinthians é uma coisa fantástica. A gente está falando da média de público do Corinthians, tirando os anos de pandemia que o estádio ficou fechado, de 31 mil torcedores e uns quebrados por jogo. Corinthians que coloca aí pelo menos... Oi? E se não me engano, nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o time que mais arrecadou em renda bruta e líquida com venda de ingressos para jogos. Cara, é aquela situação, o Corinthians não coloca menos de 2 milhões e meio de reais no seu bolso por jogo, e essa grana agora vindo para o Corinthians chegou a fazer 4 jogos em sequência em casa, e o pior público que nós tivemos, se eu não estou equivocado, é que eu não estou com a minha planilha aberta de público agora, mas estava girando em torno de alguma coisa em relação a 34 mil torcedores, quer dizer, em horários ruins, com frio, com chuva, o torcedor corintiano é uma coisa impressionante. Mas a situação é essa, Lérico, em relação à grana, todo mundo sabe, o Corinthians está aí, está devendo, aquela coisa toda, mas aos pouquinhos vai tentando acertar a casa, não está devendo salário, o que é uma obrigação, só que infelizmente essa obrigação muitas vezes não cumprem no futebol brasileiro, né, Soler? Tem clube que comemora quando paga, né?